noite! E aí, pessoal? Beleza? Nós estamos aqui simultaneamente, YouTube, TikTok. Então é isso aí. Então, chefe, seja bem-vindo, bem-vinda ao meugastonegócio.com, ao canal Como Montar um Restaurante do Zero, um canal da escola, né, meugastonegócio.com, que ensina a montar e gerenciar negócios gastronômicos. Eu sou Mauro Gonçalves, eu sou mentor, restaurateur, fundador da escola há mais de 40 anos, na estrada. Legal. Esse então, é de muita importância para você que quer montar um negócio gastronômico ou para você que já tem um e está precisando estruturar, está meio perdido. Então, existe, inclusive eu tenho uma mentoria para poder você organizar todos os processos para você começar a ver lucro. Porque o negócio gastronômico ele só acontece quando você começa a organizar, está organizado. E por isso que eu quero te explicar uma coisa aqui agora. Então, antes, eu vou já pedindo que você curta, se inscreva no canal, se você tem interesse em montar um negócio gastronômico, gerenciar um negócio gastronômico. Eu não ensino receita, tem muita gente mais habilitada para isso. O meu know-how está na gestão, está no planejamento, na organização e do controle. Porque só assim os negócios conseguem ver lucro, quando você tem clareza no que está sendo feito, no que está sendo colocado. Então, o nosso, ao contrário do que as pessoas pensam, a produção, eu sempre digo, a gente tem dois comandos, né? Como nós somos coração e somos cérebro. O coração é a nossa cozinha, o cérebro é a nossa gestão. Então, as duas têm que andar em sintonia, né? Então, para a gente poder administrar um restaurante, a gente precisa transformar tudo em número, para poder facilitar como é que você vai administrar tanta coisa, tantas informações, tantos processos, se você não transformar tudo isso em número. Aparentemente, isso pode ser difícil de ser entendido, mas é fácil de se implantar quando se entende e que você entende aí o bizu da história e começa, então, a gerenciar o seu negócio dessa forma. Então, como é que se faz isso? A gente tem que trazer tudo para uma numerologia, uma metodologia só, que na verdade já existe. Só que muita gente torce o nariz, não, esse negócio aí de número e tal, eu vou te explicar, e eu chego já no assunto CMV, porque ele é um indicador, eu te explico já por quê. Então, mas entender o seguinte, no processo, quando você vai gerenciar um restaurante, você tem que entender isso. Você gerencia números, e tudo que a gente faz, a gente tem que transformar tudo para uma linguagem chamada numerês, certo? Para que você possa ter noção do que você está fazendo. Porque, olha, perceba, tudo que você faz é para receber número. Número, dinheiro é número. Entra no seu caixa, você pega o seu dinheiro. Antes, porém, você já pegou o número, pegou o seu dinheiro, transformou em mercadoria, transformou em produto, né? O cliente chegou, lhe entregou o número, você transformou em produto e você recebe número. Então, Mauro, é tão chato assim e tal. Não é tão chato, não. Você vai ver como isso, na prática, eles se fundem e que vai te dar mais visibilidade para você poder entender até alguns gargalos que podem estar acontecendo no seu gasto do negócio, tá? Então, essa é uma parte importante. Você gerencia um negócio, um restaurante, por número. Então, a gente faz processos, viram números, números viram indicadores. E é assim que eu ensino a você administrar o seu gasto do negócio. Vamos seguir? Entendido aí? A gente precisa, se você for, porque muita gente, isso só entender essa parte, já é um alívio para muita gente, porque você vê, tem o garçom, tem o churrasqueiro, tem não sei o que, o cozinheiro, o chefe de cozinha, o almoxarife. Como é que eu administro? Eu tenho que estar todo o tempo em cima desse povo? Não precisa. O que você precisa, obviamente, acompanhar, né? Primeiro treinar, entender, e todo setor, toda coisa tem uma meta. Essa meta ela é numérica. E tudo que se faz, a gente consegue acompanhar também por número. E a gente consegue entender onde é que estão os gargalos e tentar corrigir. Tentar não, corrigir, né? Para que a gente possa ter um número positivo, que é o lucro do final de toda história. Aí é para sobrar um dinheiro, que é para você e para a empresa. Porque o empreendedor, ele ganha dinheiro, o salário dele é o lucro. Ele tem até uma ajuda de custo, que chama-se Prolabore. Mas o grande lance é você apostar no seu lucro. Então, para isso, a gente precisa ter domínio dos números. Providenciar, jogar meta, trabalhar em cima disso. Beleza? Compreendido? Vamos para cima. Então, eu entendi dessa parte, a gente vai seguindo aqui meu roteiro. Se você é um dono de um restaurante ou vende comida complementar, você precisa conhecer e dominar um dos indicadores de gestão financeira de um negócio gastronômico, que é o CMV, custo da mercadoria vendida. Por incrível que pareça,
tem o maior volume de dinheiro circulando nessas três siglas aí, onde a maior parte do seu dinheiro está nessas três letras. Então, é muito dinheiro ali. E acompanhar todo o processo de transformação até a venda, pode haver muita, vamos dizer aqui um nome, desvios, ou falhas, ou desperdícios, o nome que você quiser dar. Então, todo esse processo, desde o fornecedor até a saída do prato, isso tem que ser extremamente trabalhado em cima de definições de quantias e quantidades a serem utilizadas, percentuais que têm que ser percebidos para que você obtenha lucro bruto no mês. Então, o CMV, que é o custo de mercadoria vendida, é uma apuração que a gente tem sobre um determinado período que vai te dar um resultado, digamos assim, bruto, né, sobre um determinado período, em que você vai apurar se você está trabalhando bem a sua mercadoria ou não. Se a sua mercadoria está sendo transformada de fato em prato, em produto para venda ou não. E isso é extremamente importante, né? Então, para isso, alguns componentes são importantes. Desde a ficha técnica, que são a elaboração, as definições de valor e o treinamento da equipe, para que ele, o colaborador, não saia do que você definiu como peso. Você compra como peso, define como prato e você vende. Então, essa parte de CMV, ela é extremamente importante. Então, o primeiro passo, definição de ficha técnica. Depois da definição de ficha técnica, treinamento do pessoal. E você tem que se assegurar que essa mercadoria vai chegar de uma maneira eu vou explicar mais na frente como é que você vai fazer, de uma maneira mais simples possível, para evitar que o cozinheiro decida na hora da produção essa quantidade. Quem tem que definir essa quantidade é você que estudou, verificou, etc. Se você colocou que sua gramatura de carne é 250 gramas sobre um determinado produto, ou 200 gramas, seja o que for, tem que ser seguido. Porque todas as suas metas serão baseadas em cima dessa estrutura, do que você acha que é o correto. Vamos lá. Então, se você é dono, você tem que entender que você tem essas 3 letrinhas que vai te ajudar na busca do lucro. Um restaurante, ele é dividido, são muitas continhas. Da importância de você juntar tudo em número, né? Porque é muito fácil se perder e é muito fácil ter prejuízo no restaurante. Porque lá atrás, assim, quando eu logo comecei, se costumava dizer que restaurante são várias torneirinhas abertas. Então, na hora que você vê que o custo está muito alto, você vai, puxa, eu vou buscar onde e tal. Aí você tem, onde é que estão essas torneiras que estão abertas? O processo é um só, mas, de alguma maneira, ele está se perdendo. Então, o CMV é a busca pelo índice ideal, né? Como eu falei, a estrutura de um restaurante, são várias contas, e nessas contas você vai aprender aqui na escola que a gente transforma tudo isso em número, e esse número é o que dá o poder de gestão. Então, a gente tem grupos e subgrupos, né? E tem as contas. O grupo, custos variáveis, nós estamos falando de CMV, custos variáveis. Então, do custo variável, a gente tem aí os custos de mercadoria, grupos de mercadoria, etc. Então, o CMV, do geral, certo? Ele tem que se comportar com um percentual que, somado aos outros percentuais, não estoure o 100%. No caso, para você ter um lucro de 10%, você tem que, os seus custos têm que trabalharem acima, chegando dos 90%, para lhe sobrar 10%. Tem um aqui, mas eu vou fazer uma nova aula sobre DRE, que é o demonstrativo de resultado, onde a gente transforma o número em percentuais. Então vamos lá, você entendeu? Então, porque eu vou te dizer que um CMV sadio para um restaurante, ele varia entre 28% e 35%, certo? Quanto menor o CMV, mais sadio a sua lucratividade, o seu restaurante vai estar. Então, entendeu essa relação? Então, por isso, o percentual. Pô, é porque 30 e pouco, porque na soma dele, com o custo fixo, com mais outras coisas lá, vai gerar uma sobra de caixa, um percentual sobre faturamento. E esse percentual é também sobre faturamento. Conseguiu entender? Qualquer coisa, manda pelos comentários, eu vou te responder. Porém, antes de fazer essa explicação que eu te falei aqui agora, para você compreender que se administra um restaurante por número, não é no achômetro.
é os processos que você vai ter que administrar, acompanhar. Lançou, e no nosso treinamento você vai, faz já antes de você abrir, você já define todos os processos que a gente orienta, como você faz para você deixar definido o que cada funcionário faz em qualquer lugar, nos lugares, né? Então, a sua participação como gestor é: chegou o cara, treinou, acompanhou, treinou o cara e diz: olha, você faz isso, isso, isso. Os processos de produção são esses. Então você, como gestor, vai acompanhar e vai entender se tem algum erro na parte da gestão do negócio. Legal. E tem a outra parte, que é a parte do gerenciamento, porque o processo, quando ele é bem feito, se ele está bem feito, o índice é bom. Porque é transformado, né, em índice através da DRE, demonstrativo de resultado. Se os processos estiverem ruins, vai dar ruim. Então é o caso do CMV que a gente está falando aqui. Então o CMV a gente mede por percentual, como eu falei. Então se o seu percentual de CMV está ruim, acima de 35%, opa, prejuízo. Tanto é que eu digo o seguinte: é possível uma casa vender muito e ainda por cima ter prejuízo, Mauro? Sim, é. E é justamente aí onde mora o perigo, é a questão do CMV. Se o CMV estiver alto, você pode aumentar a venda como for. Não adianta você estar botando, você está ensacando um saco aberto, vazio, está caindo tudo no chão, é desperdício. Você não está conseguindo reter o seu dinheiro. Então vamos para frente. Então, você entendeu aí a questão? Por que é importante? Eu ensino que o gestor que a gente acompanha na escola dessa turma, ele tem que entender desde cedo que ele é um gestor, ele acompanha números, processos e números. É o cara que está de olho no que a turma está fazendo, né, daquilo que ele ensinou a fazer, e também nos números que são correlatos, certo? Então vamos lá. O CMV representa quanto custa para produzir o que você vendeu. Ele mostra de forma clara o quanto o seu faturamento está sendo consumido pelos insumos que compõem os seus pratos. Ou seja, é o valor gasto com ingredientes das vendas efetivamente realizadas. Pessoal, eu estou no TikTok e eu estou no YouTube. A gente está, né? E aqui já a gente abre para a pergunta. Bem, então é o valor gasto com ingredientes das vendas efetivamente realizadas e a gente tem um percentual. Como é que a gente sabe se a gente está comprando muito ou está comprando pouco? É o percentual. A gente faz um cálculo que já vou mostrar sobre faturamento. Se eu estou comprando muito, né? Se eu estou comprando determinado valor, qual é o meu... Como é que eu sei, né? Fazendo esse cálculo, que já eu mostro, para que você possa identificar se suas compras estão elevadas ou não, certo? E aí pode estar o gargalo. Normalmente é aí, é o CMV, que é o bandido do filme. Tá no CMV. Não na apuração, mas nos processos que incluem o CMV. Né? Inclusive tem uma mentoria específica, já vamos estar lançando, que é uma mentoria específica sobre apuração e gestão de CMV. Em breve, tá? Vamos lá. Mas isso já está disponível para o pessoal que da mentoria Ponto de Partida, que é a mentoria inicial, que para quem quer montar um negócio gastronômico desde o começo, né? Validação e tal, muito completo. Beleza, vamos para frente. Estou gastando mais do que eu deveria com insumo? Meus preços estão compatíveis com os meus custos? A cozinha está tendo perdas, né? Desperdícios ou erros? Geralmente sim. Meus fornecedores estão entregando com qualidade e preço justo? É outra parte também. Quando você compra uma mercadoria, seu compadre não tem essa, cara. Você, hoje em dia, principalmente, nota fiscal. Porque é uma garantia para você. Essa história de anotação e tal, evita isso, que isso... Mesmo que você esteja começando, não esteja formal ainda, é importante que você já comece assim, a receber nota fiscal para que você possa, porque ninguém vai falsificar a nota fiscal, ninguém vai... Porque tem muitas manhas também nessa parte, da parte de almoxarifado do recebimento de mercadoria, que a gente tem que estar atentíssimo nessa questão. Tá? Então, eu vou mais longe ainda. Isso aqui eu esqueci de colocar, que foi a parte de compra. Você tem que comprar bem. E, inclusive, também no nosso treinamento tem a parte do mapa de compra, onde a gente tem dentro do construtor, após a inauguração que você vai ter do seu restaurante, a gente tem a parte da gestão, que é a parte estabilizada, depois você abriu, e a parte da gestão, né? Agora, gerenciar os números. E tem lá, que são, dentro da estrutura, tem a parte do construtor, tem a parte do mapa de compra, né? Para que você possa comprar bem. No mesmo mapa, você faz a análise entre estoque, saída e tudo, e você também tem a questão da cotação de preço. O mesmo fornecedor pode ter variações de até 10% dependendo do caso. Tem a rotatividade, tem o estoque regulador,
que não é para ser aumento de custo, o estoque regulador serve para manter um estoque para que você, numa situação, evite faltar a mercadoria, numa situação atípica, né? De repente, chegou uma mesa aí com grande e o pessoal só pediu um produto, sei lá, acontece, né? Então aí você tem esse estoque regulador para não ficar feito maluco comprando as coisas de última hora porque faltou mercadoria na sua cozinha. Isso aí existe como a gente administrar isso. A fórmula básica é bem simples para você administrar. Como é que você calcula o seu CMV? Você pega o seu estoque inicial, mas as compras do período, se você falar, vou levantar para um mês, se for levantar para uma semana, eu faço por semana. Porque não adianta, terminou o mês, você lascou, aí fazer o quê? Na semana eu tenho como verificar se isso pode ser diminuído, se pode ser administrado ou não, onde é que está aí os gargalos, né? Então, resumindo aqui, cortei aqui com um raciocínio, estoque inicial mais compra, menos estoque final. Aí você tem, isso que eu estou falando aqui não é unidade, é valor. Você vai pegar suas compras, seu estoque final, e aí você vai somar e vai, sabe, pelo preço que você comprou, você tem lá tantos ketchups, sei lá, um item aí qualquer, né? Filé, porção de filé. Aí você vai, multiplica pelo valor de custo e tal, e você tem o estoque. As compras do período tá fácil, porque aí é só pegar a lista de compras, somar, você tem a lista de compras. O estoque final é a mesma coisa. Você vai fazer esse levantamento do que você tem no seu estoque, terminou a semana, eu fazia toda segunda-feira. Segunda-feira faz o levantamento. E aí no levantamento da segunda-feira é o meu estoque que sobrou da semana. Normalmente, segunda-feira a gente fecha. Então, começa então a partir daí. Eu faço esse levantamento e aí eu divido pelo faturamento da semana. E aí eu tenho então um percentual. Se esse percentual, que deve se manter, como eu falei, de 28 a 35, eu gosto de operar em cima de 30 a 32, certo? Isso tem outros valores também, se seu produto é muito barato, se é não sei o quê, mas o sadio mesmo tentar chegar nessa parte de entre 30 e 32. Então, isso mostra o custo total que foi consumido, né? Não necessariamente o que foi vendido. Porque aí é que está o lance. Se você começou a fazer um negócio e aí desse negócio você comprou, não quer dizer que se essa compra que você fez foi transformada em prato. É onde entra os erros de processos, os desperdícios e tudo. Então, esse é o grande gargalo que nós vamos ter que identificar onde é que está errando, onde é que essa mercadoria está indo, porque ela não está sendo transformada em prato. Entendeu? Então, vamos lá. O estoque, digamos, seja 5 mil, as compras sejam 8 mil, o estoque final seja 4 mil. Chute aqui. E o seu faturamento é 20 mil. Então, a gente pega 5 mil mais 8 menos 4 dá 9 mil. Então, se o seu faturamento do mês for 20 mil, o CMV percentual dele é 45%. Ou seja, 9 mil dividido por 20 vezes 100. É um super alto. Ou seja, acabar e se lascar aí. Vai fechar o restaurante. Você imagina, acabou o capital de giro, sim. O outro risco é o seguinte, todo negócio tem que ter o capital de giro, né? Uma coisa é atrelada à outra. Esse capital de giro você calculou, digamos que você tenha feito lá o Fórmula Gasto Negócio, e aí você calculou e entendeu que as suas metas, os seus números é X, a sua meta financeira. E o seu capital de giro, para você começar, você tem que entrar com tantos mil reais. Na hora que você pega e entra, e você tem um CMV desajustado, aí você corre o risco de pegar esse seu dinheirinho de capital de giro e ele vai sumir. E quando o capital de giro some, é como uma máquina sem hora. Então, é problema e... Não quero nem falar, porque começa a abrir muitos problemas por conta da questão do capital de giro. Vamos seguir. Capital de giro vamos ter uma outra aula só dele, né? Mas por enquanto vamos seguir aqui. Então, como eu falei, no modelo geral, o CMV ideal, ele vai até, dizem, né? Eu costumo 35%, alguns negócios gastronômicos vai até 40%. Você tem que fazer essa avaliação. Em relação às outras despesas, quanto é que o seu CMV aguenta, né? Eu costumo dizer que, por segurança, vai entre 30, 32, dependendo do negócio. Se o seu negócio for muito ajustado, for um bistrô, for uma coisa mais, um ticket alto, você pode até ser 28, 27, vi casos assim. Então, esse é o lance. Então, como é que você gerencia esse CMV? Como eu te disse, na vez tudo começa pela ficha técnica. Sempre, qualquer negócio gastronômico.
eu sempre digo, canso de dizer, ficha técnica é o começo de tudo, é a base de tudo, é a base do seu negócio. Se você não usa ficha técnica, nunca botou, se você sabe, você está perdendo, está deixando dinheiro na mesa, chefe. Então, a ficha técnica, e ele não serve só para você ter umas coisinhas lá, anotação não, é para ser aplicada. E na própria gestão da cozinha, a gente sabe que existem processos que dificultam, que isso, que aquilo. Então, tudo isso a gente tem que ter o devido cuidado, para que a gente consiga ter uma administração mais saudável. Eu acabei me tirando aqui, tocou aqui no telefone, e eu não sabia o que era. Mas, entendeu, hein? Ficha técnica. Sim, na cozinha, aí tem a parte de molho, tem a parte de sei o quê. Tudo isso tem que ser feito com antecedência. Os molhos também, Mauro, os molhos também, você tem que ter a ficha técnica de molho. Mesmo que você vá produz por um dia, vai fazer um caldeirão de molho, você tem que estar com a ficha técnica e tem que estar informado na sua cozinha a produção. Eu fiz um caldeirão de molho, esse caldeirão de molho levou os ingredientes XYZ nas quantidades XYZ e colocou no seu sistema. Compras com base em consumo real. Não compre por impulso ou promoção. Isso também é um erro que costumeiramente se faz, né? Ninguém nasce sabendo, eu também cometi muito erro, mas estou aqui para simplificar os processos para vocês. Promoção, né? O cara às vezes erra, diz assim, capaz, o filé aqui do fulano está de tantos por cento e tal. Se você tiver capitalizado, tiver caixa para isso, beleza. Se você não tiver, você vai estar comprando uma quantidade a mais do que você precisa para fazer um caixa que você só vai ver dinheiro daqui a sabe-se lá quantos meses, um mês depois. Se você tiver caixa, beleza. Estoque a gente tem que ter para ter giro rápido. Estoque não funciona, o ideal é você ter estoque, né, para um mês, 2 meses, não. Certo? A história do vinho, né? O cara chega e diz, eu tô fazendo aqui uma adega e tal, não sei o que. De novo, se você tiver dinheiro para você gastar nesse sentido, bacana demais, show de bola. Mas se você não tem, vamos pro beabá. O cara tá lá com a promoção, mas você não, compre a quantidade necessária, não extrapole valores. Compre a necessidade do seu restaurante. Não passe essa história de, a não ser que apareça um dinheiro extra aí que você possa investir nisso, até vale a pena. Mas dentro da sua gestão, não acho que seja legal, porque estoque é para ter giro. Estoque, qualquer coisa que você compre no seu estoque, ele tem que girar rápido. Não pode estar lá em prateleira, você não é supermercado. E mesmo, acho que nem supermercado tem isso. Você tem que estar lá e tem que fazer esse negócio girar, porque você tem que ver a cor desse dinheiro. Botei uma lata de ervilha que está lá, tem 2, 3 semanas, o negócio não sai. Cara, ajeita a tua ficha técnica e tira esse negócio, ou tira esse prato. Porque esse produto, essa ervilha, essa lata de ervilha que está lá, é dinheiro que você investiu e que não rodou e que você não viu a cor do dinheiro. E negócio de restaurante é dinâmico, você tem que estar pá. Comprou, girou, recebeu, pagou de novo, tem que ter um ciclo. Não pode ter mercadoria parada. Isso aí é a regra. Show? Então, para você gerenciar bem a ficha técnica padronizada e treinar a sua equipe, olha, é comum, né? Não sei se você já ouviu falar, se está começando no ramo, beneficiamento. É uma sala onde você pega quilo, transforma em porção. E para a cozinha só vai em porção, para facilitar. Não vai. O cara lá, o cozinheiro da correria e tal, você acha que ele vai ter o cuidado, por mais. Estou falando aqui de características de pessoas, não, certo? Estou falando aqui do ponto de vista de produção, nem eu nem você faria isso. Diferente do beneficiamento, você pega um filé, vai cortando, pesa, com calma. Lá na cozinha, na correria, ele vai pegar uma peça de filé e talvez nem limpe. Vai, joga para cozinhar. Então isso aí pode ser um grande problema para você, do ponto de vista de qualidade, padrão, como também um prejuízo. Uma porção de 250 gramas vai fácil, 350. E aí você perdeu, né? Compras em barras de consumo real, como eu falei, não compra por impulso ou promoção, isso aí é uma pegadinha do capeta, não faz isso não. Controle de estoque rigoroso, cara, controle de estoque é padrão. É você estar, eu oriento a fazer por semana. Espera o final do mês, no final do mês já estourou, papocou, acabou. Não tem mais o que fazer mais não. Mas durante a semana você tem condição de ver. Questão de difícil, fácil, CMV, o cálculo CMV semanal. Levanta, verifica, em primeiro lugar, o que saiu, confere tudo, né? E aí depois você faz o cálculo. Você como dono, você tem que entender que o seu processo é de acompanhar, né, os processos, né, que você orientou, né, que você lá atrás, se você é aluno lá do Fórmula, você vai ver que lá atrás você definiu quem faz o quê, com o quê, como, quando e onde.
Então, seu negócio é você acompanhar essa turma para que eles façam e sigam direitinho para que os números batam. Controle de estoque rigoroso que eu falei fecha o almoxarifado e conta. 2, 3, vamos lá, sobrou quanto e tal, não sei o quê. Se você tiver um sistema bom, ele vai te dar uma relação de tudo que foi vendido, que foi baixado automaticamente pela venda. E aí você pega e faz essa relação diante do que o sistema te disse que foi gasto em mercadoria, pela ficha técnica mesmo que você cadastrou, e o estoque, a venda, o que vendeu em mercadoria e o que sobrou. E aí você bate para saber se foi tudo utilizado da maneira correta, a mercadoria foi transformada em prato. A conferência e entrega de pesados. Olha, cara, isso também é um detalhe importantíssimo. Então, essa parte CMV, ela não é só um cálculo, ela é um processo bem detalhado, que você precisa ver e precisa acompanhar, e precisa orientar quem está fazendo. Uma falha pode lhe trazer um grande prejuízo. Então, a conferência de entregas e pesagens, erros do recebimento, viram prejuízo. Esse aqui é um exemplo aqui, por exemplo. Eu trabalhei a minha vida toda, com frutos do mar. Compra camarão e tal, camarão fresco. Ele vem, para quem é sushi, o mesmo salmão, não sei, a questão do salmão, que é fresco também, algumas embalagens vêm, mas quando a gente joga em caixa plástica, deixa escorrer a água, né? Geralmente também tem uns macetes que depois jogam água assim, gelada, o negócio fica... Então ele fica em cima da balança, tirando o excesso para você receber. E confere com a nota fiscal, só recebe nota fiscal, não recebe o negócio de anotaçãozinha, recebe. O almoxarife, a pessoa responsável pelo recebimento da mercadoria, que também eu ensino lá que tem que ter um processo de compra. Ele tem que ter uma autorização de recebimento para a mercadoria que está chegando. Já vi casos, rapaz, eu tenho 40 anos de negócio de restaurante, eu já vi tanta coisa, né? Então, a gente precisa dar um passo à frente. Existem pessoas maravilhosas e graças a Deus, e a gente consegue crescer com isso, mas a gente tem que também estar esperto, porque existe gente de todo tipo, né? Gente bacana, gente não é, enfim. Então, o recebimento de mercadoria é um dos pontos chaves, é o primeiro passo de todos os processos para que você tenha um CMV bom, né? Então, ele segue um rito, né, para você acompanhar e você, sabe aquelas torneirinhas que eu falei no início? Você possa fechar todas as torneirinhas para que essa mercadoria verdadeiramente se transforme em um prato e você consiga ganhar com a venda deste prato, né, do jeito que está na sua ficha técnica. Sabe, então, por que o CMV é tão importante para o gestor? Porque o lucro não está no que você vende. O lucro está como você controla. Olha, Bizu, é o que você controla. Eu costumo dizer sempre assim, o lucro é o que sobra. Você tem um monte de coisa para você pagar. Então, o papel do gestor é o gestor do custo. É fazer com que sobre. E só vai sobrar se você controlar. Se você definir meta, como eu ensino no Fórmula, você define as suas metas, e aí você tem elas definidas, e aí então você passa a controlar as metas que você definiu. Fica mais fácil. Então, um restaurante que não controla o CMV pode vender muito e mesmo assim ter prejuízo, como eu falei lá atrás. É possível? Eu já vi isso acontecer algumas vezes, né? O cara começou a ter caixa, dificuldade, não vê dinheiro, e aí começa a se aperrear, e aí o cara, o negócio é venda, vamos aumentar a venda, chama uma agência aí de propaganda e vamos tacar o pau aqui na venda, vou fazer um empréstimo para aumentar a minha venda no meu restaurante. Caixão e vela preta. Porque quanto mais, se ele não ajeitar o CMV, tanto aqui na mentoria que eu estou preparando agora, a primeira coisa para ser feita é a questão do CMV. Se o CMV não estiver correto com todos os processos definidos, né, eu tenho uma mentoria de venda, mas eu só sigo depois que eu tenho eu só entro com a estrutura de marketing, estratégias, definições de venda e treinamento de equipe, se o CMV estiver todo amarrado. Porque é uma sacanagem, né? Aí você vai fazer venda sabendo que o cara está com o saco aberto, tudo que for entrar lá vai cair no chão, então não é legal. Então, isso é o princípio, costurar o CMV para depois buscar a venda, não o contrário. Então, é complicado. Aí é questão de tempo, porque aí você vai estar doido atrás de capital de giro para buscar em banco é caríssimo, né? Você vai ter que ir atrás vender coisa e tal para botar no seu restaurante. Então eu digo, olha, o gestor, pelo menos passou na minha mão, o gestor, ele é um controlador de gasto, de custo, para que ele possa ser feliz nesse ramo, né? Não é só ficar mandando pessoas, não, tem que ter um princípio. Eu vou trabalhar com pessoas, mas as pessoas têm metas. Elas precisam ter metas porque tem que caber na minha DRE. Esse é o resultado. E para que, no mínimo,
no mínimo, lhe sobre 10% de lucro. Show? Quem domina o CMV, domina o próprio lucro. Então, se você ainda não controla o CMV, você aqui do YouTube, você aí do TikTok, se você não controla o CMV no seu restaurante, você está dirigindo no escuro. Primeiro, você não fez o fórmula, porque você já no fórmula, você já define minha meta de faturamento mínimo, minha meta de minha estrutura máxima que eu posso vender no meu restaurante, quanto é que eu posso estar tendo os processos que cada funcionário vai ter, qual é o meu marketing já definido para poder vender, quanto eu vou estar gastando com isso, tudo isso com previsibilidade e segurança, né? E aí você recebe o construtor. O construtor você pega, que é uma estrutura de cálculo, onde se coloca, e eu ensino como faz, pega número, processos, transforma em números e números indicadores. Então, na hora que você for, toda semana, você pega a relação, o relatório, aí você, primeiro indicador, é esse aqui, CMV. Quanto é que está custando o meu CMV? E é o mais caro de todos. Está custando, com 40%, pelo amor de Deus, vamos atrás, nessa semana. Na próxima, eu pelo menos fechar com 30%, vamos ver o que está acontecendo. Aí busca todos os processos, faz uma engenharia reversa de tudo que aconteceu, checando, porque o erro não está no número, o erro está nos processos. Quem colocou a mão no quê? E erradamente. Quem deixou de fazer o quê? Erradamente. Entendeu? Visuais. Vamos seguir? Então, se você ainda não controla o seu CMV no seu restaurante, está dirigindo escuro, e se você quiser como organizar a sua ficha técnica, calcular seu CMV, aumentar a margem de lucro por segurança, você tem que conhecer a nossa mentoria Ponto de Partida, que é o Fórmula Meu Gasto Negócio, que é uma trilha sequencial de informações que começa a estar abrindo, inclusive, por esses dias, abrindo para novos mentorados. Tanto para você que vai montar um gasto negócio, um restaurante, como para você que tem um restaurante, mas o que está faltando para você é um planejamento adequado para você entender, identificar os seus números, né? E você organizar a sua casa para você poder controlar. Você só vai conseguir isso dessa maneira. Outra forma eu não conheço. Você só consegue fazer assim. E aí, ser gestor de um gasto negócio é ser um controlador. E para a gente controlar direito, eu não posso. Como é que eu vou controlar 30 pessoas ao mesmo tempo? 40, 50, 10, 5 que seja. Não dá. Eu tenho que trabalhar em cima de índice, treinamento e trabalho em cima de índice. E essas pessoas iam acompanhar. É isso que tem que ser feito. Então, você curtiu o conteúdo, chefe? Espero que você tenha gostado. Né? Isso aí foi com muito carinho. Preste atenção, isso aqui vale ouro. Aí tem uma história aí bem longa. Já tenho histórias assim. Eu penso até em contar outros dias aí. Né? Então, a escola, o endereço é meugastonegócio.com. Né? A escola de gestão, eu formo gestores do gasto negócio. E o slogan é Comece Certo, Cresça Forte. E no perfil, tanto do TikTok como do YouTube e no Instagram, na bio lá, você pode pegar o menu e clica lá. Você pode entrar direto na comunidade, poder baixar lá e-book, PDF. Né? Essa aula aqui vai ser entregue, vai estar tanto no blog como no WhatsApp, no grupo lá do WhatsApp. E vai receber também por e-mail, se você se cadastrar lá. O YouTube é o nosso canal aqui, camarada, né? Nós temos uma loja da GastroShop, que é na Shopee, que a gente faz um levantamento de indicações de produtos gastronômicos, embalagem, bebida, o que tiver lá dentro da Shopee com um custo. A gente é uma loja só de indicação, ela não é da escola, né? A gente não compra para revender, é só uma indicação. É uma garimpagem que a gente faz semanal, e aí você pode buscar por produtos na nossa coleção, que são produtos que a gente indica que são os baratos, né? Então tem muita coisa lá. O blog, onde todo esse conteúdo, além do YouTube, vai para o blog. No blog você pode, para quem gosta de ler mais do que assistir coisa, vai lá e você tem esse material lá pronto. O WhatsApp da escola, também para você entrar em contato comigo. Mauro, como é que funciona a Fórmula Meu Gasto Negócio? Como é que funciona a mentoria aí do CMV? Como é que vai ser? Ou eu estou com dúvida de alguma coisa, entre em contato comigo. Através do WhatsApp da escola. Esse WhatsApp é para tirar dúvida. O outro WhatsApp que eu te falei inicialmente na comunidade é para receber material. Tá legal? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi com muito carinho aí. E clica lá no link, se comunica com a gente, ativa o sininho para que toda semana a gente tenha. Cara, modéstia à parte, essa aula aqui de hoje, eu demorei algum tempo da minha vida para. Não para ter só essa informação, mas é ter a expertise em cima dessa questão, né? Entre outras coisas. Então, vale a pena, porque
um conteúdo de graça, mas que fácil, valeria muito dinheiro. Então, eu espero que você curta, goste. Dúvidas, por favor, entre em contato comigo, bote um comentário, terei prazer em responder. E aí a gente tem toda quarta-feira, e tem essa live que eu faço, é para ter interação. E ter aí as mensagens aí de chat, que a gente vê aqui, pronto. Bom, vou estar disponível aí essa aula ao vivo, alguns dias. Ela vai ser editada, vai ser colocada na parte da grade, né, de aulas, né, para que você possa visitar e anotar. Fechou? Então, valeu, chefe, obrigado. Espero que você tenha curtido e estamos aí para lhe ajudar no que for possível e no impossível. E vamos para frente. Valeu!